Quem chegou nos estúdios da Tempo foi o nosso querido André Peixoto, ele que é especialista em proteção de dados e direito digital. E hoje nós temos um tema maravilhoso. De antemão, seja bem-vindo. Muito bom dia, André. Bom dia, Nayane. Bom dia a todos os ouvintes. Que coisa boa ter você mais uma vez com a gente. E hoje o nosso tema é bem importante. Inclusive, a gente estava falando aqui na interna sobre o domicílio judicial eletrônico. E antes da gente começar e adentrar esse tema, eu já quero saber, eu quero que você explique um pouquinho para os ouvintes que estão aqui nos acompanhando na Tempo, inclusive quem quiser participar, tirar alguma dúvida, 3261-1039, fiquem à vontade. Eu já quero saber o que é o domicílio judicial eletrônico. Bom, o domicílio judicial eletrônico é uma ferramenta de um programa maior, que é o Programa Justiça 4.0, em que ele vai centralizar todas as informações de processos judiciais de tribunais numa única ferramenta para consultas e também recebimento de citações, notificações judiciais. Agora, a grande importância disso é que ele abrange todos, né? Então, estados, municípios, a União, autarquias, empresas públicas, empresas privadas, mesmo as pequenas empresas e as pessoas. Então, existem alguns, vão ser obrigados, né? Existem alguns que são obrigados e outros facultativos. Então, via de regra, a não ser para pessoas físicas Sim. e para micro e pequenas empresas que estão no RedeSim, que é aquele programa que simplifica, a empresa tão simples, né? Mas todas as outras empresas, elas vão precisar, e empresas públicas também, elas vão precisar se cadastrar. Na verdade, já passou o prazo, né? Foi 31 de maio, e a partir de agora já é compulsório. Então, todas elas vão passar, por exemplo, a receber as citações que antes iam para o oficial de justiça, vão receber por meio eletrônico. Então, é um esforço da Justiça, é uma resolução do CNJ, para que facilite, agilize, centralize e torne mais seguras as intimações e as notificações de citações judiciais em processo. Então, é muito importante que as empresas fiquem atentas, porque ele é obrigatório para a maior parte das empresas. Olha aí, gente. E por que o domicílio ele foi criado, André? Ele foi criado com o intuito de simplificar, né? Existe o processo judicial no Brasil já é basicamente todo informatizado, é um processo todo eletrônico, ele tramita no meio digital, mas de também tornar outro serviço. Porque, por exemplo, como é que funcionava a comunicação de um ato processual, de uma primeira comunicação? Um oficial de justiça ou um carteiro ia até a casa da pessoa, ainda vai, né? Ou vai deixar na empresa e tudo mais. Então, a ideia é modernizar esse processo. Ao invés de ser uma entrega de um documento físico, ele também passar a ser de forma eletrônica. Virtual, eletrônica, né? Agora, a gente sabe que para tudo isso existem as sanções previstas caso a empresa ela não se cadastre no prazo. A gente sabe que o prazo passou, foi agora dia 31 de maio, mas aí para aquelas empresas que não estavam sabendo, por exemplo, desta informação, que quer queira, quer não, é nova ainda, como elas devem proceder? Aquelas empresas... Bom, quem passou o prazo não tem problema nenhum, você pode fazer a qualquer tempo esse cadastro, deixar os e-mails, os contatos atualizados, mas quem não se cadastrou, já houve o que é chamado cadastramento compulsório. Então, as informações que estão ali são já consideradas válidas. Então, ele vai mandar para a empresa, por exemplo, uma carta de citação, e se essa empresa não responder em 3 dias para citação, 3 dias úteis, né? E 10 dias corridos para intimação, vai considerar como se tivesse sido recebido. Pessoas recebem e-mails, sejam de empresas, pessoa física como jurídica, mas vamos para o lado jurídico, né? Já que estamos falando de empresas grandes e tal. Como essas pessoas fazem para não cair em golpes? Porque tem muita gente que recebe e-mails e aqueles e-mails a gente acha que pode ser da justiça e às vezes não é. Como evitar só esse tipo de preocupação? Pois esse aí vai ser um dos pontos positivos do domicílio eletrônico, porque assim... Você tradicionalmente recebe... Normalmente, processo judicial, depois que você constitui um advogado, ele que passa a receber as intimações e notificações por meio do Diário de Justiça, salvo algumas outras vezes que tem que ser pessoal para as partes, né? E o advogado assume. Um ponto positivo é que você vai poder acompanhar melhor os processos, mas também, nesse primeiro ato, é aquela regra de torna mais seguro o domicílio. Por quê? Porque ao invés de você ficar assustado com um e-mail, olha, intimação da justiça, compareça a isso, faça aquilo, um SMS, clique no link e tal, que ele usa nomes bem fortes, você se assustar e acabar clicando no link. Nesse ponto, a regra vale. Não aceite, não clique, desconfie, não dê crédito para esses e-mails e SMS. Qual é a vantagem? É que no máximo você vai receber um e-mail informativo, mas aí você vai acessar o portal e lá no portal você vai conferir. Aquela mesma regra que a gente fala para banco, né? Não aceite
links e e-mails de banco. Aquela questão da mensagem sensacionalista. A gente tem que ter um cuidado. Quando tem muita coisa sensacionalista, você pode desconfiar. Você só tem 2 horas, né, para ganhar esse prêmio ou para tirar esse seu nome do Serasa. E aí o que é que vai acontecer? A mesma dica que a gente dá para o banco. Recebeu alguma coisa, está desconfiado, tem alguma preocupação? Vai no aplicativo do banco. Agora, vai no aplicativo do domicílio judicial eletrônico e confere se aquela notificação, a citação é verdadeira. Vai direto na fonte. Interessante. E o usuário cadastrado? Ele, pela pessoa jurídica, ele precisa ser advogado ou não existe essa... Não precisa ser advogado, né? A gente até recomenda que seja um representante da empresa que fique bem atento, porque para citação... Agora, obviamente que depois que você nomeou um advogado num processo especificamente, ele passa a receber as intimações. Ou seja, não tem aquela preocupação de estar recebendo e-mail, o advogado... Isso, ele já pode... Ele fica recebendo, isso, né? Ele fica por dentro. Mas esse cadastro é importante que seja da empresa, a não ser para aquelas grandes empresas que têm uma diretoria jurídica específica numa pessoa, né? Ou para os governos que vai para uma procuradoria. Então, salvo para esses casos de organizações muito grandes, ser feito por um sócio administrador mesmo. Eu quero só, inclusive, gente, falar mais uma vez que estamos falando hoje do domicílio judicial eletrônico, que é uma ferramenta que já está sendo utilizada para grandes empresas. Eu quero mais uma vez, só que o André, ele fale um pouquinho sobre essa questão. Quais são os tipos de empresa que se qualificam para receber o domicílio judicial eletrônico? Lembrando que Simples Nacional não é isso? É mais ou menos. Ele serve para todo mundo, empresa privada, grande, média, pequena e tal. Só que para as empresas que já estão cadastradas no Redsim, não tem a necessidade, né? Não tem a necessidade de fazer obrigatoriamente, é facultativo, o domicílio judicial eletrônico. Por quê? Porque elas vão receber as intimações pelo Redsim. Então, a dinâmica vai ser a mesma, só que ao invés de ser do domicílio judicial eletrônico, vai ser pelo Redsim. Então, tem que ficar muito atento ao seu portalzinho lá do Redsim, que é o programa que centraliza informações. E para pessoas físicas também é facultativo. Também é facultativo, né? Agora, isso pode impactar na privacidade das pessoas, hein, André? Pois é, sim, porque assim, o que é que acontece? Como é que era um processo judicial antigamente de papel? Para uma pessoa acessar um dado pessoal ou um processo, você tinha que se dirigir fisicamente a um fórum, todo um processo, dar um número de processo, Exato. Pegar o caderno processual, abrir na página e copiar com copiadora. Depois veio o processo judicial eletrônico, que você vai naquele tribunal do Ceará, do São Paulo e tal, e acessa. Mas como é que é agora com esse sistema do Justiça 4.0? Tudo centraliza numa única fonte de pesquisa. Só que a gente ainda faz petição, os advogados ainda fazem, do jeito de colocar, por exemplo, numa petição inicial, numa contestação, numa defesa, né? Já coloca todos os dados pessoais ali. Fulano, que é brasileiro, casado, profissão, telefone, e-mail e tal. A vida da pessoa. Coloca tudo lá. Então, é algo para a gente não pode ter a mesma dinâmica que a gente tinha quando era no papel. Então, é muito bem-vindo que a informação seja centralizada, informatizada, acessível e tudo mais, mas a gente também tem que repensar a forma como a gente coloca dados pessoais nas peças judiciais atualmente, e dando mais privacidade, dando a mesma funcionalidade, mas colocando elas de uma forma mais privada e reservada. Inclusive, eu sei que o prazo já passou, que foi até dia 31 de maio, né? Mas, geralmente, quais são os prazos para as empresas privadas aderirem ao domicílio judicial eletrônico nesse sentido? Podem entrar automaticamente? A gente estava falando que a maioria, quando já tem todas já tem todos os dados, já estão automaticamente, mas eu queria que você falasse mais uma vez um pouquinho sobre isso para tirar as dúvidas, né? Não tem outro prazo, não tem mais prazo, o que fica é sujeito a essas condições. Então, por exemplo, hoje qualquer empresa pode ir agora mesmo e se cadastrar. Não é complicado, é simples, ele pode usar o certificado digital dele ou mesmo o .gov, o gov.br, que é um certificado que todo mundo tem acesso também, as empresas normalmente já têm. Então, assim, o mais rápido possível fazer, porque não tem uma nova multa, não tem um novo prazo. Vou fazer uma pontuação. A OAB Nacional fez o requerimento para a prorrogação desse prazo, porque foi prorrogado para o Estado do Rio Grande do Sul, para as empresas, né, do Estado do Rio Grande do Sul pela condição que eles estão sofrendo atualmente. Então, a OAB pediu para que fosse prorrogada essa mesma condição, mas isso não está deferido ainda. Então, o que está valendo a regra é as empresas, de um modo geral no Brasil, a não ser no Estado do Rio Grande do Sul, tem que se cadastrar. E aí o perigo, viu, gente? E é por isso que a gente fala muitas pessoas ficam assim, eu não gosto dessa questão do digital, mas o digital é o hoje.
E vai ser o amanhã, já é, na verdade, né, André? Então a gente precisa realmente estar ligado nessas coisas e procurar fazer tudo direitinho, se cadastrar, se organizar, porque muitas pessoas realmente não são muito digitais, a gente sabe disso, né? Isso. Mas, infelizmente, por um lado, mas felizmente por outro, a gente sabe que acaba se tornando uma coisa mais fácil, mais prática, porque isso vem justamente para a praticidade, principalmente para advogados, para as empresas, acho que para o geral, não é isso, André? Para as pessoas em geral, facilita as consultas. Assim, a gente tem, por exemplo, o programa dos Detrans, né, os SNE, Sim. em que antes você recebia as multas, às vezes recebia, não recebia, chegava depois do vencimento, é aquela confusão de multa de trânsito. No aplicativo SNE, você recebe as multas, só que e ainda pode ter 40% de desconto. Agora, se chegar a multa, você não abrir o aplicativo, não ficar acompanhando, vai pro beleléu do mesmo jeito. Então, é a mesma lógica, né? Só que isso para os processos da justiça. Então, a preocupação da gente é que haja uma transição, muita informação nas pessoas, porque assim, é digital, o futuro é digital, mas a gente tem que estar se preocupado com a inclusão digital. Perfeito. Das pessoas que elas possam acompanhar. Então, é uma preocupação grande que as pessoas realmente busquem essa informação, porque é algo muito importante que está acontecendo. O Luciano... Bom dia, Nayane. Bom dia, André. Eu gostaria de saber, eu tenho uma pequena empresa, mas eu não sei, eu preciso de um advogado para poder ficar por dentro se eu estou devendo alguma coisa ou se eu preciso me cadastrar? Não precisa ter advogado. E você, se é uma pequena empresa, você provavelmente está na Rede Sim. Então é muito importante que você ali, pelo certificado gov.br, você mesmo possa acessar, coloca na tua barra de favoritos no navegador, o aplicativo, vê se seu e-mail está atualizado lá no Rede Sim, o telefone... e regularmente acessa, né, o Rede Sim para receber as notificações, que aí nem vão ser só de justiça, né? Tem outras notificações da Receita Federal que você já vai receber. Então recebe tudo por lá também? Pelo próprio... Para micro e pequena empresa que estão no Simples, no Rede Sim. Ai, que vai legal. Receber por lá. Então é importante se familiarizar. Não é só coisa de advogado, só coisa de contador. Não. Se familiariza com esse portal, baixa no aplicativo também, acompanha, porque é o futuro. É o futuro não, é o presente. É o presente, exatamente. Eu queria que o André falasse um pouquinho mais, assim, desse uma explanação sobre a questão do domicílio judicial eletrônico, para que a gente possa finalizar. Eu quero que você deixe aqui um recado para todas essas pessoas que têm pequenas, médias, grandes empresas, para aquelas pessoas que ainda têm essa dificuldade, essa certa dificuldade com o digital, mas que a gente sabe que é muito preciso, né? E que realmente é o hoje... O amanhã já é o hoje, literalmente, já é hoje, né? O recado assim, ela vale para todo mundo, pessoa física, jurídica, pública e privada, mas ela vai ser especialmente importante e até obrigatória para as empresas. Então, assim, se você tem um CNPJ no seu nome, eu sou um microempresário, uma microempresa pequena, mesmo assim, se familiarize com os aplicativos. Se você se é o Rede Sim, entra lá, deixa atualizado. Muitas vezes as pessoas mudam o e-mail, não atualizam, mudam o telefone. Então você pega um e-mail seguro seu, que você consulta e deixa lá cadastrado, deixa atualizado. De vez em quando se organiza para ficar acompanhando o portal diretamente nele, né? E os seus e-mails também. E a dica de segurança também, né? Que cuidado com esses e-mails e... se você tem uma fonte de informação segura, que são esses portais, seja o domicílio judicial eletrônico, seja o Rede Sim, acesse esses portais. O serviço de assinatura eletrônico, gov.br, é nível prata e nível ouro, ou seja, você dá mais algumas informações, e aí você passa a ter acesso não só a esse serviço de domicílio judicial eletrônico, mas você acessa também carteira de documentos eletrônicos. Lembrando que agora o CPF é a centralização dos documentos todos, né? Olha aí, né? E também outras possibilidades de assinar documentos e tal. Então, tem vários serviços aí que é importante que a gente veja vídeo, leia artigo, vá direto na fonte, se informe e passe a aderir gradualmente para depois não ter uma surpresa desagradável. Perfeito, viu? Estamos recebendo aqui na Tempo